Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar sobre a medição de energia no mercado livre de energia e vamos responder uma pergunta que o pessoal tem feito bastante, né? A pergunta é mais ou menos assim: Josemar, no mercado cativo, a distribuidora tem a sua responsabilidade frente à medição. Então, existe um procedimento, né? Quando ela não consegue, por exemplo, fazer a leitura, quando ela não consegue coletar os dados da medição, né? Mas o que acontece no mercado livre de energia se tivermos problemas na hora de transmitir os dados do medidor ou problemas similares, né? Então, é isso que eu vou explicar neste vídeo e estamos aqui na página, então, de medição no site da Câmara de Comercialização e eu vou mostrar alguns pontos importantes que vocês precisam prestar um pouco mais atenção, certo? Mas primeiro gostaria de fazer um convite para vocês. Deixe o convite para que conheçam o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Lembrando que com a aquisição de energia você recebe também o curso preparatório para o exame de certificação da Câmara de Comercialização de Energia. Então, nós temos agora aqui, né, um módulo extra, você pode acompanhar todo o conteúdo do curso, e depois, lá do módulo 16, temos então aqui o nosso módulo extra, pronto, este aqui. Né? Então, este curso então é o curso preparatório para o exame de certificação da Câmara de Comercialização de Energia. Comprando esse curso, ele automaticamente já está incluso como módulo extra, ou seja, você está comprando 2 cursos, né, pelo preço de um, certo? Então agora vamos lá para o nosso conteúdo. Então, estamos aqui no site da Câmara de Comercialização, e aqui no site nós temos então esse texto aqui inicial que fala sobre a medição. Vou dar um zoom aqui. Pronto, assim acho que fica um pouco melhor, né? Então temos aqui, ó, ele coloca o seguinte, ó: todos os geradores, autoprodutores e consumidores e distribuidores, né? Então todas as classes, né, devem encaminhar à Câmara de Comercialização de Energia os dados medidos de energia produzido e consumido. Para realizar essa atividade, os agentes possuem o Sistema de Medição para Faturamento, que é o chamado SMF, que é composto por medidores e transformadores de potencial de corrente. Bom, aqui então eles colocam, ó, os medidores são conectados ao Sistema de Coleta de Dados e Energia, o SCDE, que é o sistema responsável pela coleta diária e realizada da meia-noite às 10 da manhã e pelo tratamento de dados de medição. O sistema possibilita a realização de inspeções lógicas com acesso direto aos medidores, acesso no caso pode ser local ou remoto, né, via internet, né, proporcionando maior confiabilidade dos dados obtidos. Bom, aqui eu não vou ler todo o texto, mas ele tem uma introdução sobre a medição e aqui ele explica então os passos, ó, do sistema de coleta de dados. Então, o que acontece, né? Quando você é um consumidor de energia, o agente de medição, ou seja, aquele responsável por coletar os dados e transmiti-los, é a distribuidora de energia. Quando você é um gerador, o agente de medição é o próprio gerador. Então você tem que fazer o registro, você precisa fazer a validação, caso você seja proprietário da carga, por exemplo. E esses procedimentos, essas regras, né, não ficam nesta página aqui, mas sim na página de regras de comercialização. Então vou mostrar para vocês. Então nós vamos aqui, ó, mercado, regras de comercialização. Aqui nós temos então, ó, começa com a regra 00 e vai aqui, ó, medição física e medição contábil. Vamos ver aqui a regra de medição física. Pronto, estamos aqui na regra de medição física. Então aqui diz, ó, versão 2023, né? E aqui tem então uma introdução, conceitos básicos e aqui as etapas dos dados, ó. Então você tem a etapa de aquisição das informações, a integralização dos dados medidos, cálculo das perdas e assim todo o tratamento, né, que faz parte da medição física, né, que é a coleta dos dados de medição. Aqui nós temos então a sequência e reparem então, a aquisição dos dados, você tem uma integralização num canal do consumidor e no canal do
gerador, né? Então, o gerador é medido e o consumidor também, né? Agora, o que vai ser efetivamente registrado e o que vai ser efetivamente considerado para a contabilização e para o faturamento? Bom, aí nós precisamos olhar o contrato de compra e venda de energia. Então, vamos olhar o que o contrato fala sobre o faturamento e a responsabilidade. Pronto, estamos aqui então com um contrato de comercialização de energia e nós temos no contrato uma parte que fala só sobre o faturamento, né? Então fala aqui, ó, do faturamento, né? Então, cláusula 10ª, né? O contrato não é padrão, né, pessoal? Então, cada contrato é diferente um do outro, né? Então, não tomem esse contrato como um padrão, certo? Então, olha só, cláusula 10ª. Caso o comprador não seja representado pelo vendedor junto à Câmara de Comercialização, lembrando, o que é ser representado? É quando você tem uma representação varejista, ou seja, o comprador não passou pelo processo de adesão, ele não é um associado da Câmara de Comercialização, ele está representado, né? Ou então, ele estava como associado, né? Ele passou pela adesão, porém ele abriu mão disso, né? Ou seja, ele faz o desligamento e se torna, então, um representado por um varejista. Então, representação é quando você tem essa... quando você tem o varejista atendendo às suas obrigações financeiras e respondendo por você na Câmara de Comercialização, né? Então, é um processo específico, né? Não confundam representação com gestão. Gestão é outra coisa. Gestão é um serviço que qualquer empresa pode fazer, porque basicamente é uma assessoria, uma consultoria, é um serviço, né, para ajudar o cliente a atender às responsabilidades dele, né? Então, vamos lá. Bom, então aqui diz, né, o comprador será responsável pela liberação dos dados, liberação do acesso ao sistema de coleta de dados de energia, no caso, o SCDE, visando obter os montantes hora a hora. E aqui embaixo, no parágrafo 1º, diz assim: os dados de medição a serem considerados para o efeito de faturamento serão aqueles disponíveis no SCDE, que é o Sistema de Coleta de Dados de Energia, olha ali, ó, no segundo dia útil do mês subsequente ao mês de fornecimento. Então, você passou pelo mês, né? Já aconteceu o fornecimento, chegamos no primeiro dia útil, no segundo dia útil. Então, no primeiro dia útil acontece a coleta dos dados e tem um prazo de até o segundo dia útil. E depois temos uma outra etapa que seria o registro e a validação, certo? Bom, mas e caso nós tenhamos problema com a coleta dos dados, né? Como ficaria isso, né? Então, temos aqui no próprio contrato a solução. Então, diz o seguinte aqui, ó. Começando aqui pelo parágrafo 1º, né? Então, diz ali, os dados de medição a serem considerados para efeito de faturamento, como nós vimos antes, né? São aqueles que forem coletados através do SCDE. Continuando o texto, parágrafo 2º, né? O vendedor poderá obter os dados de medição com a distribuidora, né? Ou seja, caso o vendedor ele não consiga acesso direto ou ele não receba os dados, ele pode tentar, né, conseguir com a distribuidora, não tem nenhum problema. Mas, e se houve um problema na medição? Um problema físico, né? Então, os dados não foram enviados ou eles não conseguem realizar a coleta por algum motivo, né? Algo que impeça o próprio ato da medição. Então, aqui diz, no parágrafo 3º, caso o comprador não libere o acesso ao SCDE e o vendedor não obtenha os dados de medição junto à distribuidora a qual a unidade consumidora estejam conectados, o montante de energia faturável obedecerá às condições abaixo. E agora nós temos aqui as condições do contrato. Então, para esse contrato em particular, foi considerada essa forma, né? Ou seja, pessoal, não é algo que está na regulamentação, não é algo que está pré-definido, né? Porque lembra, o mercado é livre e as relações são bilaterais. Então, nós temos uma regra que fala sobre
como é a relação contratual, mas você tem liberdade no contrato para definir alguns pontos. Então, neste contrato aqui, veja o que ficou definido. O limite mensal, o limite inferior mensal, né, o LIM, em megawatt-hora, sempre que o preço de venda de energia for igual ou inferior ao preço de liquidação das diferenças, o PLD, então eu vou registrar o limite inferior mensal. E eu vou registrar o limite superior mensal, o LSM, em megawatt-hora, sempre que o preço de venda da energia for superior ao preço do PLD, né? Ou seja, está combinado no contrato o que vai acontecer. Então, se você tiver um problema que impediu a transmissão dos dados, a responsabilidade pela medição, ou seja, a responsabilidade pelo estado físico, pela conservação do medidor, é do proprietário da unidade de carga, ou seja, é o consumidor. A distribuidora tem uma responsabilidade que é procedimental. Ela precisa coletar os dados, enviar, fazer o registro. O vendedor também tem acesso, né? O cliente pode liberar o acesso. Agora, se tiver um problema no medidor, no sentido de uma falha na medição, o responsável por manter aquilo em boas condições, né, é o cliente, é o proprietário, né, da unidade de carga, né? Então, nesse caso, o contrato ele prevê, olha, se não for possível fazer a coleta dos dados, se eu não tenho informação nenhuma, eu vou registrar conforme combinamos então no contrato e pronto, seguimos então os meses, né? Porque se para o cliente isso não gerou nenhum problema, tudo bem, ele vai corrigir lá o problema para não se repetir, né? Mas segue então, ou seja, é combinado no contrato, o que é bem diferente do mercado cativo, né? No mercado cativo, se você tem um problema na medição, você pode solicitar para a distribuidora fazer uma inspeção. Ela pode instalar um medidor comparador e comparar por um período de uma semana ou mais tempo, né? Se os medidores estão funcionando bem, ela pode então remover aquele medidor e enviar, por exemplo, para uma perícia. Então, assim, existem procedimentos do mercado cativo que eu acho que é mais natural nós conhecermos ele pelo tempo, né? Que o mercado cativo está no Brasil. Afinal, é um mercado muito mais antigo, a maior parte dos consumidores está ali. Agora, no Mercado Livre, a relação é diferente, né? A relação ela é bilateral, então muitas das coisas, né, estão negociadas em contrato. Porque você tem agora, você assume mais riscos justamente para poder ter acesso, né, a preços de energia mais baixos, a poder negociar preços, então você precisa aceitar alguns riscos para ter acesso a mais opções no mercado, né? Bom, é isso, eu queria comentar hoje, né, essa pergunta me fizeram bastante, então o vídeo fica aí já para responder futuras perguntas e deixo o convite mais uma vez aqui para vocês. E o convite, mais uma vez, para conhecer o nosso curso de 50 horas, o link está na descrição do vídeo, não custa nada acessar o site e conhecer a proposta do curso, né? E é isso, pessoal, então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.